Questão 14 do quadro técnico de informática da Marinha, prova de 2022. Aqui a gente tem uma questão sobre os conceitos básicos de programação orientada a objeto. Ele pergunta aqui pra gente: o primeiro tenente Poseidon iniciou um projeto de programação Java de uma nova classe chamada Navio com o objetivo de representar em código os meios operativos da Marinha do Brasil. Para isso, foi necessário que ele aplicasse devidamente os conceitos básicos de orientação a objetos. Os requisitos por ele encontrados são listados abaixo. Então, com base em cada um desses requisitos, são 4 requisitos, a gente tem que ligar eles a uma determinada alternativa aqui. Então, fazendo isso, vamos lá, corrigir. Ele fala aqui pra gente: a classe navio possuirá atributos fundamentais como o seu calado ou a sua tonelagem, ambos de classe Double, além de métodos ligados a tais atributos que serão comuns a todos os navios. O tenente receberá novos programadores em sua divisão e precisa evitar que os programadores alterem ou acessem os atributos sensíveis do navio relativos às suas peças, motores e mecanismos internos por meio de códigos externos à classe, sob o risco de comprometer as atividades de programação no futuro e gerar dificuldades de compatibilidade. Então, essa parte onde ele fala que receberá novos programadores em sua divisão e ele quer evitar que os programadores alterem ou acessem os atributos sensíveis, a gente está falando aqui de um dos pilares da programação orientada a objeto, que é o encapsulamento. Então, aqui, se a gente não quer que um atributo ou, por exemplo, um método seja acessado fora daquela classe, a gente vai definir qual é o modificador de acesso que a gente quer colocar. Então, em Java, por exemplo, se a gente quer permitir que somente seja acessado na própria classe aquele método, a gente coloca um modificador de acesso private. Ou, por exemplo, a gente quer permitir que somente as classes do mesmo pacote ou as classes filhas acessem aquele método ou atributo. Aí a gente utiliza o protected. Ou permitir o acesso de qualquer lugar, a gente pode utilizar o public. Então, esses modificadores de acesso está ligado ao encapsulamento. Navio é um tipo de meio aquático, assim como a classe submarino, que será programada posteriormente. A classe meios aquáticos não pode ser instanciada. Então, aqui a gente já pode deduzir o que é. Continuando, mas possui métodos próprios e que são comuns tanto a submarinos quanto a navios, como, por exemplo, o método que lista o conjunto de tripulantes do meio. A definição de meio aquático deve utilizar o correto conceito de boa programação em Java para este contexto. Então, aqui, quando a gente fala uma classe que não pode ser instanciada, a gente está falando de uma classe abstrata. Tá? Ou seja, quando a gente fala de uma classe que não pode ser instanciada, é uma classe que não é possível criar objetos diretamente a partir daquela classe. A gente precisa estender aquela classe em uma outra classe que não seja abstrata para que a gente consiga, por exemplo, ter acesso àqueles métodos ou àqueles atributos. Tá? Então, essa classe abstrata ela serve como se fosse um modelo para que a classe que for estender essa classe abstrata possa seguir. Quais são os métodos que ela deve implementar, enfim. Algumas características dessas classes abstratas, para a gente também ter um pouco de teoria com relação a isso, é que elas podem ter métodos abstratos. A classe abstrata pode ter métodos abstratos. Ou seja, métodos que não têm nenhuma implementação, não tem nenhum detalhe de implementação nela. E esses métodos podem ser implementados na classe que estender essa classe abstrata. Podem ter métodos concretos também, não somente métodos abstratos, podem existir métodos concretos, ou seja, métodos realmente implementados na classe abstrata. Então, não necessariamente, não é como se fosse uma interface. A gente pode implementar os métodos dentro de uma classe abstrata. E ela também pode possuir atributos normais, como uma classe. Só que ela só não é
a classe abstrata, ela só não pode ser instanciada, ela não pode ser criado um objeto a partir dessa classe. Então, aqui a gente está falando de classe abstrata. Então, aqui a gente pode matar a letra E. A gente pode matar aqui, ó, interface. Primeiro que interface aqui não entraria nenhum dos pilares. Quando a gente fala dos pilares, dos conceitos básicos de programação orientada a objeto, a gente está falando ali da abstração, herança e polimorfismo, principalmente. Também a gente fala um pouco sobre encapsulamento. E no caso aqui, interface não entra. Então a gente tem aqui essas duas alternativas por enquanto. Mas vamos lá, vamos continuar para a gente ver qual que é. A classe navio e a classe submarino possuem ambas métodos de locomoção. Então aqui a gente tem duas classes com o mesmo método. Aqui a gente já pode começar a ter uma pista do que pode ser. Tais métodos são diferentes para cada um dos meios. Opa! Então a gente tem dois métodos iguais, que se comportam de formas diferentes. Então já dá para ter uma pista bem forte do que pode ser. Navios apenas se movem na superfície do mar, enquanto submarinos possuem um sistema tridimensional de locomoção, podendo alcançar a profundidade máxima que depende de cada tipo de submarino. Então, métodos iguais que se comportam de forma diferente, a gente está falando de um polimorfismo. Então, a gente mata aqui a alternativa A, alternativa correta, a letra B. Mas vamos ler a quarta aqui para a gente poder matar de vez. Corveta e fragata são classes que possuem atributos em comum com o navio, além de atributos específicos a cada uma, como sistema de armas ou radares de guerra. Assim, são versões especializadas de navios. Quando a gente está falando de especialização ou de generalização, a gente está falando de herança. Então, a especialização ela carrega, por exemplo, tudo que tem de uma classe pai e ainda tem as suas especializações. Então, a gente está falando de herança para matar aqui letra B.